Você já reparou na marca em suas mãos? E se eu te dissesse que ela pode ser algo muito mais significativo do que parece? Jesus me revelou algo surpreendente sobre essa marca que tantas pessoas carregam. Até então, eu acreditava que fosse apenas uma coincidência, mas isso mudou quando ele segurou minhas mãos e me disse algo que transformou minha vida. Meu nome é Andréia, e o que vou compartilhar com você pode soar inacreditável, mas é a mais pura verdade. Durante muitos anos da minha vida, eu nunca me preocupava com o que existia além deste mundo. Até que, em um dia aparentemente comum, tudo mudou. Fui confrontada com uma experiência que eu jamais poderia imaginar. Eu morri, e nesse momento, tudo o que eu sabia sobre a vida foi desafiado. Encontrei Jesus pessoalmente, e o que ele me revelou sobre a marca em nossas mãos me deixou completamente impactada, mas também profundamente esclarecida. Agora, eu compreendo meu propósito de uma maneira que antes me parecia impossível. Vou te contar minha história. Começou como qualquer outro dia. Acordei, preparei meu café e me sentei à janela, observando o mundo ao meu redor ganhar vida. O canto dos pássaros e o sol brilhando suavemente eram confortantes, mas dentro de mim, algo não estava bem. Eu sentia uma tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer, embora eu não soubesse o que. Ao longo do dia, segui minha rotina normal, trabalho, telefonemas, compromissos, até que, por volta do meio-dia, algo inesperado ocorreu. Quando caminhava em direção ao meu carro, uma dor intensa atravessou meu peito. Perdi o fôlego e levei as mãos instintivamente ao coração. Antes que pudesse pedir ajuda, minhas pernas cederam. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, apesar de sentir pânico por um instante, logo fui tomada por uma paz indescritível. Em questão de segundos, senti como se estivesse me separando do meu corpo. Flutuei acima de mim, observando a cena ao meu redor. Meu corpo caído no chão, rodeado por pessoas desesperadas tentando me ajudar. Vi alguém ligando para a ambulância, mas, de alguma forma, não senti medo. Pelo contrário, uma calma profunda me envolveu. Quando os paramédicos chegaram, vi a preocupação em seus rostos enquanto tentavam me reanimar, mas algo dentro de mim sabia que eu já não estava mais conectada ao meu corpo. Eu estava sendo atraída para algo maior. Então, vi a luz. Uma luz dourada e acolhedora que me envolveu e me puxou suavemente em sua direção. A sensação era indescritível, como se estivesse sendo abraçada por um amor imenso e puro. Não parecia um fim, mas sim o começo de algo muito maior. À medida que me aproximava dessa luz, uma paz avassaladora preencheu todo o meu ser. Nunca havia experimentado algo tão maravilhoso, como estar na presença de algo incrivelmente poderoso e gentil ao mesmo tempo. Eu sabia que estava deixando o mundo físico para trás, mas não sentia medo. Sentia uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse estado ali antes. Conforme a luz se intensificava, eu me encontrei em um lugar que não poderia descrever com palavras. Era como uma dimensão além da nossa, repleta de paz e brilho dourado. Ao olhar ao redor, vi um caminho à minha frente, cercado por uma presença suave e reconfortante. Ao dar meus primeiros passos, percebi que não estava sozinha. Vi figuras ao longe, radiantes, com rostos bondosos e acolhedores. Algumas delas pareciam familiares, embora eu não soubesse quem eram. Mas não senti medo, só uma paz indescritível. O tempo ali parecia diferente, não havia pressa, apenas a experiência do presente. Eu me sentia mais leve, mais livre e mais consciente do que jamais tinha sido. Algo maior me atraía, e, então, eu o vi, Jesus. Ele estava diante de mim, irradiando uma luz que era ao mesmo tempo ofuscante e reconfortante. Quando nossos olhares se encontraram, soube naquele instante que estava em casa. Ele sorriu, com aquele sorriso, todos os fardos da minha vida desapareceram. Ele estendeu a mão e disse: "Você foi escolhida." O caminho à minha frente parecia vivo, pulsava com amor e calor. A cada passo que eu dava, sentia que pertencia a esse lugar, como se finalmente estivesse onde sempre deveria ter estado. Ao meu redor, ouvi sussurros suaves, embora ninguém estivesse falando. Era como se a própria luz me trouxesse mensagens, me lembrando de coisas esquecidas. Subitamente, flashes da minha vida começaram a surgir diante de mim, momentos de alegria, de tristeza, memórias da infância. Não havia julgamento, apenas compreensão. O túnel parecia infinito, e eu não queria que ele terminasse. Cada passo me trazia mais clareza, mais paz e um amor que eu nunca soubera ser possível. Sentia-me conectada a tudo, como se o universo inteiro estivesse dentro daquele túnel. Então, ouvi uma voz, suave, mas que ecoava dentro de cada parte de mim. "Andréia, você sempre foi amada."
Eu parei, e lágrimas começaram a cair. Durante tanto tempo, me questionei sobre o meu valor, sobre minha solidão, mas naquele momento, soube, com absoluta certeza, que nunca estive sozinha. Jesus apareceu novamente, e sua presença irradiava calor e segurança. Há mais para você ver, ele disse, e me conduziu adiante. Eu o segui, confiando plenamente que estava exatamente onde deveria estar. Quando finalmente fiquei diante dele, as palavras me escaparam. Jesus era ainda mais radiante do que eu poderia descrever. Sua luz não apenas o envolvia, mas também emanava dele, brilhando com amor e compaixão. Quando nossos olhos se encontraram, ele parecia ver todas as minhas fraquezas, meus medos, minhas dúvidas. Então, ele estendeu as mãos e segurou as minhas com tanta delicadeza que senti um calor profundo, e lágrimas começaram a escorrer. Você tem procurado por respostas, Andréia, ele disse com uma voz calma. Agora vou te mostrar. Ele olhou para as palmas das minhas mãos, com um toque suave, traçou as linhas que formavam um M. Ele sorriu e explicou, essa marca não é por acaso. É um sinal, um lembrete do seu propósito divino e um chamado para servir. Eu fiquei sem palavras, tomada pela realização de que algo tão simples e comum tinha um significado tão profundo. Jesus continuou, muitas pessoas têm essa marca, e elas conectam a um chamado maior. Ela representa minha presença dentro de você e a missão que você carrega. Enquanto ele segurava minhas mãos e tocava delicadamente o M, uma sensação de arrepio percorreu todo o meu corpo. Era como se toda a verdade que eu precisava saber estivesse ali, na simplicidade de um gesto divino. Eu já tinha reparado nessa marca antes, mas nunca havia dado muita atenção a ela. Para mim, era apenas uma característica natural da pele. No entanto, ali, diante de Jesus, eu percebi que ela carregava um significado muito mais profundo. Ele olhou diretamente nos meus olhos e me disse, essa marca está com você desde o seu nascimento, Andréia. É um símbolo do seu propósito e da proteção divina. Minha mente tentava processar o que ele estava me dizendo, mas eu não conseguia entender completamente. Mas por quê? Perguntei, confusa. O sorriso de Jesus foi gentil, e ele respondeu, o M é um símbolo da minha presença em sua vida. Ele representa o Messias. Aqueles que carregam essa marca foram escolhidos para uma missão especial. Ele continuou explicando que as pessoas com essa marca têm a responsabilidade de serem portadoras da luz, curadoras e guias para aqueles que estão em necessidade. É um lembrete de que você nunca está sozinha, e de que foi enviada para espalhar amor, fé e esperança ao seu redor. Eu me senti profundamente tocada, mas ao mesmo tempo sobrecarregada. Todos os momentos em que duvidei de mim mesma, todas as dificuldades que enfrentei, de repente começaram a fazer sentido. Jesus prosseguiu, você recebeu dons, e chegou a hora de abraçá-los. O mundo precisa que você brilhe, Andréia. Lágrimas começaram a cair do meu rosto enquanto absorvia cada palavra. Pela primeira vez em minha vida, senti um verdadeiro senso de pertencimento. O M em minhas mãos não era apenas uma coincidência, era uma assinatura divina, um lembrete de que Deus tinha um plano para mim. Enquanto eu permanecia ali, maravilhada, Jesus me assegurou de que cada desafio que enfrentei havia sido parte do meu crescimento espiritual, preparando-me para o que ainda estava por vir. Ele estendeu a mão e tocou suavemente minha testa. Num instante, imagens vívidas começaram a invadir minha mente, como se minha vida inteira estivesse passando diante de mim. Vi minha adolescência, marcada por confusão e busca por sentido, revivi minhas lutas, minhas dores e também minhas vitórias, tudo se desenrolando de uma forma que fazia sentido. Mas então, algo extraordinário aconteceu. As visões mudaram. De repente, vi flashes do futuro. Eu me vi falando para grandes multidões, compartilhando meu testemunho e ajudando outros a encontrarem sua fé. Vi vidas sendo transformadas por minhas palavras, minhas ações, e pela minha crença inabalável no plano de Deus. Jesus falou suavemente, tudo que você viveu a trouxe até aqui, Andréia. Sua dor, sua alegria, e até mesmo suas dúvidas prepararam você para sua missão. Eu senti uma onda de emoção ao perceber que nada em minha vida havia sido em vão. Cada experiência, boa ou ruim, tinha sido um degrau me conduzindo para algo maior. Mas Jesus não me mostrou apenas o meu futuro. Ele revelou momentos da história, quando pessoas com a mesma marca M mantiveram sua fé, guiando outros através da escuridão. Você faz parte de algo muito maior do que imagina, ele disse, lembrando-me de que não estava sozinha nesta jornada. Os olhos de Jesus estavam cheios de amor e sinceridade. Naquele momento, eu me senti completamente vista, conhecida e compreendida.
Há muitos como você, Andrea, ele continuou. Pessoas escolhidas que carregam a marca M, vivendo suas vidas sem saber o propósito incrível que as aguarda. Ele me explicou que aqueles que têm essa marca foram chamados para ser faróis de esperança e luz em um mundo que muitas vezes parece perdido. Eles são chamados a espalhar bondade, fé e encorajamento para aqueles que precisam. Jesus me disse: muitas pessoas passam pela vida se sentindo sozinhas, duvidando de seu valor, mas a verdade é que foram escolhidas muito antes de nascerem. Senti uma responsabilidade profunda se instalar em meu coração. O que devo fazer? Perguntei, sentindo o peso da missão diante de mim. Seus olhos se suavizaram, e ele respondeu: viva a sua verdade, Andrea. Seja a voz daqueles que não podem falar, a luz para quem está na escuridão. Confie que eu guiarei cada passo seu. Ele me assegurou que minha jornada estava longe de terminar e que eu tinha sido chamada para compartilhar essa mensagem com os outros. Há muitos que carregam essa mesma marca sem saber seu propósito divino. Agora é sua missão despertá-los para o chamado dele. Uma onda de determinação tomou conta de mim, como nunca antes. Eu sabia que não poderia mais viver com medo ou dúvida. Precisava abraçar meu papel como uma das escolhidas e ajudar os outros a reconhecerem seus próprios caminhos divinos. Enquanto Jesus continuava a falar, tudo começou a fazer sentido. A marca M não era apenas um símbolo, era um lembrete da missão divina que cada um de nós carrega. Ele me explicou que cada pessoa com essa marca recebeu dons e talentos únicos, confiados a ela para serem usados para o bem maior. Lembrei-me de todas as vezes que senti o impulso de ajudar alguém, de ouvir quando precisavam de apoio, de encorajá-los quando estavam perdidos. Parecia que algo dentro de mim sempre me conduzia para um propósito maior, embora eu nunca tivesse compreendido completamente o porquê. Jesus me assegurou que sempre fui guiada pela influência divina. Você sempre esteve no seu caminho, mesmo quando não percebia. Agora, é hora de seguir em frente com confiança, pois o que foi colocado dentro de você é puro e verdadeiro, ele disse, olhando-me com profundo amor. Ele falou sobre como muitas pessoas ignoram seus chamados, deixando o medo e a dúvida impedir seus caminhos. Mas você, Andrea, recebeu esta experiência para despertar os outros. Você está aqui para lembrá-los de que também foram escolhidos, de que carregam a minha luz dentro deles. Naquele momento, senti uma clareza inacreditável. Eu não era mais apenas Andrea, eu era uma escolhida. Minha vida agora tinha um propósito maior, e eu sabia que não poderia mais ignorar essa revelação. Era hora de abraçá-la completamente. Enquanto Jesus me guiava, me vi entrando em um lugar tão belo que palavras não poderiam descrever. O céu era muito além de tudo que eu já havia imaginado. O ar estava impregnado de uma paz que transcende qualquer emoção humana. Era uma presença viva que me envolvia como um abraço acolhedor. As cores eram mais vibrantes do que tudo que já vi na terra, e a luz não apenas brilhava, mas irradiava amor e calor. Caminhei por campos infinitos de luz dourada, e onde quer que eu olhasse, via alegria. As almas se moviam graciosamente, seus rostos iluminados por um senso profundo de propósito e contentamento. Eu podia sentir a paz que emanava delas, o entendimento de seus papéis no universo. Tudo parecia estar perfeitamente conectado, como se cada alma, cada feixe de luz, fosse parte de um grande e divino plano. Ao longe, avistei uma cidade magnífica, cintilando com uma radiância que não poderia ser compreendida por nossos olhos humanos. Jesus sorriu ao notar meu fascínio e disse gentilmente: isso é apenas um vislumbre, Andrea. Um vislumbre do que está reservado para aqueles que caminham na fé. Eu podia ouvir música, não com os ouvidos, mas com minha alma. Era uma melodia de amor e unidade, ressoando em cada fibra do meu ser. À medida que avançava, vi anjos. Sua presença era imponente, mas ao mesmo tempo suave. Cada um brilhava com uma energia divina, irradiando cores únicas de luz. Alguns cantavam, outros consolavam almas recém-chegadas, enquanto outros permaneciam em silêncio, contemplando. Não havia pressa, nem preocupação, apenas uma paz eterna e profunda. Eu queria ficar ali para sempre, absorvendo a beleza e a serenidade desse lugar divino. Eu sabia que minha jornada ainda estava longe de terminar. Quando olhei para Jesus, ele me observou com compreensão e disse: há muito mais que você precisa ver, Andrea. Seu tempo aqui é precioso, mas não é permanente. À medida que caminhava pelo reino celestial, encontrei almas que irradiavam uma paz indescritível. Cada uma delas carregava uma história, uma trajetória que as havia conduzido até aquele lugar divino. Algumas passaram por imensos sofrimentos na terra, enquanto outras viveram vidas de devoção silenciosa.
Uma alma se aproximou de mim, uma mulher com olhos que brilhavam com sabedoria. Ela sorriu de maneira calorosa e me disse: já estive perdida como você. Duvidava, tinha medo, mas nunca deixei de manter minha fé. E aqui estou. Ela compartilhou como suas dificuldades na terra a prepararam para a luz que agora experimentava. Outra alma, um jovem, me contou como dedicou sua vida a ajudar os outros sem esperar nada em troca. Foi nos menores gestos de bondade que encontrei meu propósito, disse ele. Sua história me fez refletir sobre todas as vezes em que questionei se meus próprios esforços realmente faziam alguma diferença. Encontrei também crianças cuja risada ecoava pelo ar, um som tão puro que me trouxe lágrimas aos olhos. Elas irradiavam inocência e alegria, lembrando-me de que o amor e a confiança são os pilares do céu. Cada história que ouvi estava repleta de significado, e percebi que cada pessoa que encontrei na terra carregava uma parte dessa mesma história divina. Jesus me observava atentamente enquanto absorvia cada lição, e então me disse: toda alma tem uma jornada, Andréia, e cada uma é importante. Você precisa lembrar os outros disso quando voltar. Compreendi naquele momento que cada ser que cruzava meu caminho possuía sua própria história, seus próprios desafios e um propósito único no plano de Deus. Na presença de Jesus, aprendi lições que mudaram a forma como eu via a vida. Ele me explicou que cada desafio, cada momento de alegria e até mesmo as nossas dores têm um propósito. Nada é desperdiçado, disse ele. Cada experiência molda você para se tornar quem foi criada para ser. Naquele instante, percebi quanto da minha vida eu havia desperdiçado me preocupando com coisas que realmente não importavam. Jesus me lembrou que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no plano invisível de Deus. Fé é seguir em frente, mesmo quando você não consegue ver o caminho completo, disse ele. Ele me ensinou que o amor é a força mais poderosa do universo. O amor não é só um sentimento, mas uma ação, uma escolha diária de demonstrar bondade, perdão e compreensão aos outros. Ame livremente, Andréia, ele disse. É através do amor que você cumprirá seu propósito. Outra lição que me tocou profundamente foi a importância da gratidão. Jesus me mostrou que até as menores bênçãos da vida são presentes de Deus, ao reconhecê-las, abrimos nossos corações para receber ainda mais. Seja sempre grata, ele pediu. A gratidão abre portas para os milagres. Acima de tudo, ele enfatizou o poder da entrega. Deixe de lado o controle e confie que o plano de Deus é maior do que o seu, disse ele. Eu passei grande parte da minha vida tentando controlar tudo, mas agora entendia que a verdadeira paz vem de soltar as rédeas e permitir que Deus trabalhe através de mim. À medida que meu tempo no reino celestial chegava ao fim, senti um desejo profundo de permanecer ali para sempre. Mas Jesus tinha uma última mensagem para mim. Ele segurou minhas mãos mais uma vez, olhando nos meus olhos com tanto amor que meu coração quase não aguentou. Andréia, ele disse suavemente, sua jornada está longe de terminar. Eu assenti, com lágrimas nos olhos, ciente de que havia recebido uma segunda chance, uma chance de viver com propósito e compartilhar tudo o que havia aprendido. Você deve voltar e dizer aos outros que são amados, que são escolhidos, ele me lembrou. Muitos estão buscando por respostas e você viu a verdade. Jesus me fez lembrar da marca M em minhas mãos e disse: essa marca é um sinal da minha presença. Carregue-a com orgulho e use-a para guiar os outros de volta a mim. Naquele momento, senti um renovado senso de responsabilidade, um chamado que eu não poderia mais ignorar. Eu estarei sempre com você, Andréia, ele assegurou. Nas suas dúvidas, nos seus medos e nas suas vitórias, lembre-se de que você nunca foi feita para caminhar sozinha. Com um último abraço, ele sussurrou: agora vá e viva com fé. No instante seguinte, senti uma força me puxando de volta. Era como se algo estivesse me empurrando para retornar, e então acordei no meu leito de hospital. A experiência havia terminado, mas a missão estava apenas começando. Assim que abri os olhos, senti como se tivesse renascido. O som das máquinas do hospital, as expressões preocupadas da minha família, o cheiro do ambiente, tudo parecia tão diferente, mas eu já não era a mesma Andréia de antes. Minha mãe foi a primeira a perceber a mudança em mim. Ela segurou minha mão e sussurrou: Andréia, você voltou. Olhei para ela, mas não consegui encontrar palavras para explicar o que havia vivido. Como poderia descrever o fato de ter encontrado Jesus, caminhado pelo céu e aprendido sobre a marca M em minhas mãos? Em vez disso, apenas sorri e apertei sua mão, sentindo uma onda imensa de amor e gratidão. Os médicos ficaram perplexos com minha recuperação repentina. Não conseguiam entender como eu havia voltado à vida sem nenhum sinal de dano, após ter ficado inconsciente por tanto tempo.
Mas eu sabia que a resposta não estava nos livros de medicina ou na ciência, era um milagre. Deitada naquela cama de hospital, percebi que havia recebido um presente, uma segunda chance. Vi o mundo de uma maneira completamente diferente. Cada pessoa, cada momento, cada respiração agora tinha um novo significado. Não via mais os desafios como fardos, mas como oportunidades de crescimento e propósito. Sabia que tinha uma missão a cumprir. A marca M em minhas mãos agora parecia um emblema de honra, um lembrete constante de que eu tinha um propósito divino a realizar. Voltar à minha vida cotidiana não foi fácil. Eu havia visto algo tão profundo que o mundo normal agora parecia estranho e distante. Mas com essa nova perspectiva, estava determinada a seguir o caminho que Jesus havia mostrado. Logo, percebi que minha fé, minha paciência e compaixão haviam se transformado. Antes, me frustrava com facilidade, sentindo que a vida estava contra mim. Agora, via cada desafio como uma oportunidade de aprender e crescer. Tornei-me mais presente, mais grata, mais consciente da energia que eu levava em cada situação. Comecei também a notar a marca M nas mãos de outras pessoas. No início, pensei que fosse coincidência, mas agora sabia que havia algo mais profundo. Vi uma conexão instantânea, como se soubesse algo que não era óbvio à primeira vista. À medida que fui compartilhando minha história, muitos se aproximaram de mim, tocados pela mensagem de fé, amor e propósito. As redes sociais se tornaram uma ferramenta poderosa para espalhar meu testemunho, e para minha surpresa, pessoas de todo o mundo entraram em contato. Algumas tinham a mesma marca M em suas mãos e estavam tão confusas quanto eu havia estado antes. Com o tempo, percebi que minha experiência estava ajudando outras pessoas a encontrar seu caminho de volta à fé. Compartilhar minha história trouxe um profundo sentido de realização. Sempre que falava sobre o que Jesus me ensinou, via os rostos das pessoas se iluminarem, tocadas pela esperança. Percebi que minha jornada não era apenas sobre o que vivi, mas sobre ajudar os outros a encontrar o seu propósito. O testemunho que compartilho não é só meu, mas pertence a todos que buscam algo maior na vida.